A polêmica do clássico Grenal do último sábado na Arena da OS ganha uma nova versão a partir de imagens do ângulo inverso da disputa entre o lateral colorado Bryan Aguirre e o atacante gremista Aravena. No centro do país, um comentarista vai na contramão dos analistas de arbitragem e decreta que o lance não marcado por Braulio da Silva Machado é um alento contra o VAR. Mais novidades que podem pintar no Internacional para o confronto de terça-feira contra o Nacional do Uruguai, em uma partida que pode encaminhar a classificação colorada na Copa Libertadores. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o nosso Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Faz o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e do lado o sininho, do lado do inscrever-se tem um sininho. Ativa aquela notificação ali, bota em todos, porque daí os conteúdos estouram aqui no teu celular. O like, compartilhamento, extremamente importantes. Assim como tu acessar o link que está no comentário fixado ou então na descrição do vídeo e acessar kto.bet.br, minha parceira, e ela tá também te esperando para tu fazer o teu login, teu cadastro e se divertir com todos os jogos do Campeonato Brasileiro, das principais ligas da Europa, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, tudo do futebol para tu te divertir, botar uns pila no bolso e quem sabe até mesmo, né, a gente começar aí a ver os jogos de uma forma diferente. kto.bet.br é onde a diversão acontece. Não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e brinca sempre com moderação e responsabilidade. Cara, o Mauro César Pereira, né, e aqui é doido porque não é sempre que ele me surpreende, tá? Num debate que ele estava tendo na Jovem Pan Esportes, junto com o Pilhado e com outros jornalistas e tal, ele foi na contramão de boa parte dos comentaristas de arbitragem e de alguns jornalistas que analisaram o lance entre o Bryan Aguirre, lateral do Inter, e o atacante Aravena do Grêmio, né, que foi a grande polêmica do clássico Grenal agora do último final de semana. A diretoria do Grêmio pedindo pênalti, o Internacional praticamente dizendo que o jogo estava assim o tempo todo, truncado o tempo todo, o próprio Alan Patrick sai do campo falando sobre isso, né? Contrato normal, a partir do critério que o árbitro deu o jogo todo, Roger também repercute isso na coletiva, enfim, fica o choro do Grêmio, ao mesmo tempo que fica as imagens do VAR, o áudio do VAR, que inclusive botei para vocês do conteúdo da parte da manhã, se vocês quiserem dar uma olhada, tá aqui em cima, no link que eu coloquei aqui disponível, mas o interessante do Mauro César é o seguinte, ele diz que na Europa, por exemplo, esse lance é extremamente normal, jamais seria marcado, e faz uma dura crítica também ao Kahneman, que praticamente teria pego o apito do árbitro para forçá-lo a ir até o VAR. Dá uma olhada aí. Numa falta, na minha opinião, grotesca. Você tá rindo. Tá rindo porque você vai discordar de mim? Lógico que eu vou discordar de você, não foi falta. Não foi falta. Você não achou pênalti? Isso só é falta do Brasil. Isso aí na Premier League, na Bundesliga, aí, esse jogo segue ombro com ombro. O atacante sempre vai desabar na área e o zagueiro não vai cair porque não tem interesse em cair. Nós estamos vivendo a era do cai-cai, assim, elevada à última potência. Jogadores caem com câimbra, simulando câimbra, esfriando o jogo o tempo todo e também caem dentro da área para cavar pênalti, é claro. Para mim, ontem foi uma derrota importante do VAR intervencionista. Quando houve o lance, eu pensei, bem, ele não marcou. Muita pressão, claro, os jogadores do Grêmio, o Kahneman praticamente pegou o apito para marcar um pênalti, se pudesse ele faria isso. Aí o Alan Patrick entra no meio ali tentando contemporizar, claro, ficam os capitães ali discutindo, mas aquela história que só o capitão pode falar na prática não funciona, vários jogadores ficaram ali cornetando o árbitro da partida. Aí quando falaram o nome do árbitro de vídeo, Wagner Hillway, eu falei, ele vai chamar.
não vai resistir. Aí chamou e ele bancou a decisão de campo. Para mim, isso é ombro com ombro, disputa dura dentro da área. O atacante sempre vai querer cair, porque é interessante para ele, o defensor não. Então acho que acertou, teve personalidade, gostei da decisão e não deu esse pênalti que seria daqueles pênaltis que só tem no Brasil. Disputa lateral, acontece no jogo de futebol no mundo inteiro. Aqui tem que ser pênalti, tem que ser falta, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Acho que ele acertou. Sinceramente, acho que ele acertou. Tomara que seja assim mais vezes. Bom, o lance, na verdade, ele ganha um ingrediente novo, ou talvez uma nova versão, a partir dessa imagem que eu vou colocar aqui ao lado, enquanto vou falando. A gente vai basicamente aqui também conversando sobre o lance. Porque assim, quando se faz na imagem aberta, parece que há um início de disputa e aí a falta ocorre na entrada da área, na risca da grande área, para cair dentro, né? E aí caracterizaria um pênalti. Mas nessa imagem que tu está vendo aí do lado, a disputa e a ocupação de espaço, ela começa não apenas fora da área, mas existe, de manhã eu falei sobre isso, inclusive, um cotovelo do Aravena do Bryan Aguirre, e o Bryan Aguirre também empurra o Aravena numa disputa de bola, como boa parte dos analistas estão falando. Só que, na questão da disputa de bola e a queda dentro da área, marca-se onde começou a jogada. A jogada começa fora da área. Logo, não seria pênalti. Caracterizaria a mesma infração do jogo contra o Cruzeiro. Uma falta fora da área, com chance clara e manifesta de gol, tendo então de o Bryan Aguirre ser expulso. Então, o erro da arbitragem, se tivesse marcado algo, não seria o não pênalti, mas a falta e o cartão vermelho não dado. Só que o Braulio da Silva Machado entendeu que não houve nada. Houve contato normal, estavam disputando a bola os dois jogadores, uma jogada de futebol, né? Estavam jogando futebol, como ele mesmo menciona no áudio do VAR, e deixou o lance seguir. Ou seja, em cima, né, da narrativa de que o Bryan Aguirre teria colocado uma perna na coxa, é óbvio que vai haver o contato da perna com a coxa, uma vez que eles estão dando de ombro. A partir do momento que estão dando de ombro e o Bryan Aguirre tenta tirar a bola, os dois estão meio que cambaleando e, obviamente, caem ao choque e a queda ocorre dentro da área. Então, toda essa questão envolve o início da jogada na imagem que tu acabou de ver aí. O Inter voltou já aos treinamentos da manhã desse domingo, tá? E a boa notícia agora para o jogo diante do Nacional do Uruguai pela Copa Libertadores, grupo F, agora na terça-feira, né? Logo depois, né, das 9 horas da noite o jogo, é o retorno do Vitor Gabriel e do Bruno Tabata aos titulares, ao 11 inicial. O Vitor Gabriel foi falado ainda pelo Roger na própria coletiva, que pela hierarquia o Vitor Gabriel está na frente do Juninho e um dos dois iria entrar no lugar do Rogel, logo é o Vitor Gabriel, que vai fazer parte da dupla de zaga com o Vitão. Logo, o Vitão volta para o seu local de origem, que é o lado esquerdo, o corredor direito, perdão, e o Vitor Gabriel joga ali ao lado do Bernabé, dando não só suporte para a saída de bola, mas um refino na saída de bola pela esquerda, faz com que o Vitão jogue no melhor lugar em que ele rende. Não precisa, por exemplo, que o Fernando atue por aquele lugar para cobrir o Bernabé ou até para dar passes melhorados para o Bernabé. Teve um determinado momento do jogo agora contra o Grêmio no final de semana, né, no sábado, que o Vitão era centralizado entre os três zagueiros, o Fernando pelo lado esquerdo e o Rogel pelo lado direito, porque é o único lugar que ele sabe fazer. Então, melhora muito o sistema defensivo à volta do Vitor Gabriel. Assim como o Tabata, que provavelmente deve entrar no lugar do Juninho. Daí, o que me pega é o seguinte, tá? O Wesley também está numa defasagem física muito grande. Então a gente já não sabe se a gente vai ter o Wesley do lado esquerdo. Só que, sem o Carboneiro, que está lesionado, como é que o Roger vai montar
esse 11 inicial. Vai acabar daqui a pouco botando um dos guris, vai botar daqui a pouco o Gabriel Carvalho para compor a linha de 3 com os dois meias, junto do Alan Patrick, para liberar os laterais, como ele fez no segundo tempo, diante do Grêmio no Grenal agora. É uma dúvida que amanhã, segunda-feira, e único treino que ele vai ter antes do Nacional, ele vai sanar. Não só dos jornalistas, mas principalmente em cima das informações que a gente possa vir a ter. E aí tem mais. O Internacional hoje tem um empate diante do Bahia e uma vitória do Atlético Nacional. Joga contra o Nacional, que não tem 0 pontos. Se acabar ganhando, vai a 7. E aí o Nacional com 0 fica praticamente eliminado da disputa com o Colorado. E o Inter começa a encaminhar uma classificação a partir de um bom resultado contra o próprio Bahia dentro de casa, na última rodada, ou então ainda um empate com o Atlético Nacional lá na Colômbia. Então o Internacional, esse jogo de terça-feira é importantíssimo para as pretensões da Copa Libertadores. E aí tem que fazer a recuperação do Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente está com 40% só de aproveitamento em cima de toda a rodada que deve ter acontecido ainda, outros movimentos de tabela, o Inter que deve perder algumas posições a partir dos jogos paralelos aí que a gente já tinha falado sobre isso a partir aí do que ia acontecer ao longo do domingo no Campeonato Nacional. A gente vai conversando. Deixa nos comentários qual o teu resultado para o jogo agora diante do Atlético Nacional. Chega de falar de VAR, né? Chega dessa choradeira aí. Não marcou? É o que acontece. Se não marcou, não marcou. E, aliás, né? É o que eles falam direto. Sem contar o seguinte, né, mano? Sem contar o seguinte. Tem tantos outros pênaltis que o Thiago Volpi, por exemplo, fez agora na Sul-Americana, que o Juventude já poderia ter cobrado de inúmeros jogos, sem contar os outros aí que aconteceram, o próprio Thiago Volpi no Vitinho, no Clássico Grenal, e não teve essa choradeira toda do outro lado lá, e muito pelo contrário, né? Não aconteceu nada. Então, ó, chora na cama que é mais quentinho. Um beijo pra todo mundo. Falou. Tchau.